Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. Numa reconciliação, uma tentativa de consertar tudo, fazer as coisas da forma certa e seguir em frente. Mas talvez seja tarde demais. Vale lembrar, para vampiros, chupar sangue é igual comer ou rally rola. Mantenham isso em mente. Pronta? Pergunta Nasna. A Kyoko responde que sim. Mas Jiro Kyoko, de 17 anos, reflete que é difícil de acreditar agora, mas ela crê que foi criada em uma família normal, cercada pelo amor de seus pais. Mas talvez ela só esteja um pouco cansada, então decidiu virar vampira. E quando a dor veio, era doce como prata, verde como água parada nas profundezas. Bem, está feito. Momentos depois, no banheiro, a Kyoko se olha no espelho e observa as marcas de mordida no seu pescoço. E fala que está formigando um pouco. A Nasna dá risada. A Kyoko então nota que a Nasna não aparece no espelho e comenta que vampiros não têm reflexo. A Nasna diz que não, eles não têm. Mas o autor vive esquecendo desse detalhe. A Kyoko pergunta se as pessoas não percebem. A Nasna pondera por um instante e responde que acha que as pessoas simplesmente não se importam com os outros. A Kyoko fala que entende. Voltando seu olhar para o espelho, ela conclui que, como ainda possui reflexo, não virou vampira, mas ela já esperava por isso. Fora da escola, a Kyoko fala que se sente ótima, como se todas as suas preocupações tivessem sumido. A Nasna fala que escutou por aí que ter o seu sangue chupado enquanto se está ansiosa ou preocupada é muito relaxante. Então é bom para a saúde mental, diz a Kyoko. A Nasna fala que a Kyoko foi a primeira pessoa que ela tentou transformar em servo. Segundo a Nasna, foi uma sensação estranha. A Kyoko fica surpresa. Ela pergunta como a Nasna sobreviveu todo esse tempo. A Kyoko está pensando que ela foi a primeira refeição da Nasna em muito tempo. Mas não. A Nasna explica que ela normalmente chupa o sangue de velhos bêbados aleatórios que ela encontra desmaiados ou dormindo nos bancos das praças durante a noite. Meu Deus, vocês aí lembram o que sugar sangue significa para os vampiros, né? A Kyoko fica meio chocada e diz que isso é meio estranho. A Nasna fala que até pode ser, mas não tem outro jeito. Dependendo da ótica, dá pra dizer que a Nasna é uma prima ou que ela tá comendo comida que achou no chão. Contudo, a Nasna fala que nunca quis servos, eles são chatos demais. A Kyoko foi a primeira, então a Nasna pensou que estaria tudo bem. A Kyoko entende e pede um beijo, mas a Nasna nega. Segundo a mesma, aí já é demais. Mas se ela sentir vontade, tecnicamente vocês acabaram de fazer o rally rola, qual o motivo da vergonha? A Kyoko sorri, em seguida ela diz que precisa ir para casa. Ela tem que arrumar umas coisas. A Nasna fala que sem problemas e se despede, mas em seguida algo lhe ocorre e ela se oferece para levar a Kyoko até em casa. Pense em uma coisa bem boa que num instante você voa. Vários metros acima da cidade, a Nasna voa carregando a Kyoko em seus braços. A Kyoko está morrendo de medo, pois elas estão bem alto, mas a Nasna está rachando o bico e pergunta o que a Kyoko está achando. Ela fala que está com medo e a Nasna volta a rir. De volta ao chão, a Kyoko mal consegue ficar de pé, pois suas pernas não param de tremer. A Nasna dá outra risada e fala que foi divertido. A Kyoko responde que sim. A Nasna para por um instante e pergunta para a Kyoko se realmente foi divertido. A Kyoko volta a confirmar. Então as duas se despedem. A Nasna sai voando e fala para a Kyoko que elas se veem depois, às 2 da manhã. Se eu fosse marcar um encontro com um vampiro, eu marcaria às 3 da matina. É mais poético. A Nasna vai embora e a Kyoko faz seu caminho até a porta da sua casa. No trajeto, ela reflete. E ela sente um sentimento refrescante e se pergunta o que é isso. As relações de sangue não significam nada em uma família, pois no final das contas, eles são outras pessoas. Ainda pensando consigo mesma, a Kyoko acha que ter seu sangue chupado a está ajudando a pensar mais claramente e que não importa o que a mãe dela fale, a Kyoko vai só ignorar. A Kyoko entra em casa e uma coisa chama a sua atenção. Os sapatos do pai dela estão na entrada. Então o pai dela está em casa, o que é estranho. Em seguida a mãe da Kyoko a chama, mas tem uma coisa. Ela chama a Kyoko de Kyoko-chan. A Kyoko estranha isso, pois já faz muito tempo que a mãe não a chama assim. A mãe dá as boas-vindas para a Kyoko. Ela parece nervosa e fala que o pai da Kyoko quer falar com ela. A Kyoko imagina que deve ser sobre o divórcio. O pai da Kyoko se curva e diz que finalmente se deu conta. Ele se desculpa com a Kyoko e diz que teve uma mudança de coração e vai voltar para ela e sua mãe. Ele não quer que a Kyoko perdoe, mas ele realmente mudou. A Kyoko fica chocada e pergunta do que ele está falando. E se ele tem saído com outra mulher? Sim,
diz o pai. Nem gaguejou. Mas ele terminou com ela, pois finalmente se lembrou do que realmente era importante para ele. A mãe entra na conversa e fala que também quer se desculpar com a Kyoko. Ela tem agido estranho ultimamente. Eu nunca me importei com você ou dei atenção a você, diz a mãe. Embora Kyoko devesse ser a pessoa mais importante da vida dela. Por ter agido assim, ela se desculpa. Não, é uma gafe comum, acontece nas melhores famílias. Tá bom. A Kyoko fica sem reação por um instante, devido ao choque. Mas por fim ela fala. É tarde demais. Demais. A Kyoko desaba em lágrimas. Seus pais correm para ampará-la e se desculpam mais uma vez. Enquanto seus pais a abraçam, ela diz que se sentia muito sozinha. Passa desse momento, é hora de comemorar um aniversário. Os pais dão feliz aniversário para Kyoko, embora ela mesma nem se lembrasse. Ela até pergunta que dia é hoje. A mãe até zoa ela, pois ela está nova demais para esquecer do próprio aniversário. O pai fala que o aniversário da Kyoko é em 31 de outubro, dia das bruxas, e que esse bolo foi comprado de última hora. A Kyoko olha para o bolo e seus olhos começam a se encher de lágrimas. Os pais comentam que é surpreendente ver a Kyoko começar a chorar tão fácil, apesar de ser uma garota tão forte. Quando ela brigava com os garotos na escola, ela segurava até chegar em casa. A Kyoko fica sem jeito e pergunta se pode apagar as velas. Vai em frente, dizem os pais. A Kyoko se pergunta o que ela deve fazer agora. Será que ela pode ir ver a Nasna? De qualquer forma, a Kyoko apaga as velas e seus pais dão parabéns para ela. Agora ela tem 18 anos. A Kyoko agradece. Se fosse no Brasil já poderia ir para a cadeia. O pai da Kyoko pergunta o que ela quer de presente. Faz anos que ela não ganha um. Então ela pode escolher qualquer coisa. Mas rapaz, que convivência boa foi essa, hein? Mas a Kyoko fala que não quer nada. O pai voltou para ela e sua mãe, e ele mesmo voltou ao normal. Para ela isso já tá bom. Mas a Kyoko parece pensar em algo. O pai percebe e pergunta se a Kyoko pensou em um presente. Mas ela nega e muda de assunto. Ela diz que se lembrou do aniversário do pai e pergunta o que ele fez com o isqueiro que ela lhe deu de presente. A Kyoko também revela que olhou na gaveta trancada na mesa do pai e diz para ele abrir o jogo. Ele nunca quis usar aquilo. A Kyoko pergunta se ele não gostou do design ou se o isqueiro chegou a ser um problema para ele. O pai prontamente fala que não é isso. Ela entendeu errado, então ele explica. É que seria um desperdício. What? Kyoko fica confusa. O pai, envergonhado, continua. É que ele é desastrado. Vive deixando as coisas caindo da sua maleta, perde o celular e esquece a carteira no escritório. A Kyoko não sabia dessa. Ele fala que depois que conheceu a mãe da Kyoko, ela passou a pegar as coisas que ele deixava cair. A mãe confirma que é isso aí, ele sempre deixa alguma coisa cair. Ela tinha que ficar de olho nele. O pai fala que ficou com medo de perder o isqueiro, pois é um objeto muito precioso. A Kyoko fica feliz. O pai se levanta e diz que vai fumar um pouco. Ele percebe que essa é uma boa oportunidade e fala que vai usar o isqueiro que a Kyoko deu de presente para ele. A Kyoko desembala, prepara o isqueiro e o acende. Ela se pergunta se era necessário ter algum talento natural para fazer isso. O pai dá os parabéns. A Kyoko acende o cigarro dele e ele agradece. E fala que a Kyoko só deve acender cigarros para ele. A Kyoko concorda. O pai nota uma coisa. A Kyoko pergunta se tem algum problema. O pai responde que não, é que o gosto do cigarro está diferente. E se pergunta se está velho. Ele então pega um maço novo, tira um cigarro e pega o isqueiro para acender. Mas ele larga o isqueiro logo em seguida. Essa reação foi estranha. Não foi um simples desleixo. Tanto a Kyoko quanto seu pai ficam sem entender. Mas a Kyoko ri e diz que o seu pai realmente deixa tudo cair. Ele também ri. A Kyoko fala para ele prestar mais atenção. Sorte que eles estão dentro de casa. A Kyoko pega o isqueiro do chão, pega a mão esquerda do seu pai e deposita o isqueiro gentilmente bem na palma da mão dele, o que lhe causa intensa dor. Ele desfere um tapa na Kyoko, que joga ela e o isqueiro para longe. Ele continua agonindo de dor. A Kyoko pergunta o que aconteceu. O golpe foi tão forte que provocou um ferimento no rosto da Kyoko. Nesse momento, a mãe da Kyoko chega, pois ela ouviu o barulho da Kyoko sendo jogada no chão. Ao ver a Kyoko sentada no chão com a mão na cara, a mãe corre na direção dela e pergunta se ela está bem. Se voltando para o marido, ela pergunta o que houve e se ele bateu na Kyoko. A mãe vê o isqueiro no chão e o sangue da Kyoko na mão esquerda do marido. Ela conclui que sim, ele bateu na cara da Kyoko. A Kyoko percebe que tem alguma coisa errada. A mãe da Kyoko começa a gritar com o marido.
perguntando por que ele fez isso. Ele voltou, pediu desculpas e elas acreditaram nele. A mãe fala que também era culpada. Por isso eles concordaram em começar tudo de novo. E a mãe pergunta o que a Kyoko fez para ele reagir de forma tão violenta. O pai não fala nada. E a Kyoko sente uma sensação estranha. A mãe exige que o pai diga alguma coisa. O pai está confuso. Ele fala que jamais faria isso. Isso não foi ele jamais faria. Ele diz que não tem o que fazer. Se desculpa e diz que ama a esposa. Infelizmente para ela, o pai se aproxima da mãe da Kyoko e a abraça. Logo em seguida ele morde seu pescoço. A Kyoko não pode fazer nada além de observar enquanto seu pai drena todo o sangue do corpo da sua mãe. Depois de sugar todo o sangue, o pai da Kyoko larga o corpo sem vida e sem sangue da mãe. A Kyoko se pergunta por que isso aconteceu. O pai da Kyoko, ainda meio delirante, fala que isso é estranho. Ele não tinha sentido vontade de beber sangue até agora. A Kyoko junta as peças e entende. O pai chega à conclusão de que está sonhando. Ele chama pela esposa, mas logo ele percebe que ela faleceu. Mas como é um sonho, tudo bem. Ele lambe os resquícios de sangue da Kyoko que tinham ficado nas costas da sua mão esquerda. Nesse momento a Kyoko chama o pai de vampiro. O pai se volta para a Kyoko enquanto diz que estava gostoso e que sangue é muito bom. Ele agarra a Kyoko, ainda pensando que é um sonho. Então ele diz que tudo bem as pessoas falecerem e que vai ter certeza de não eliminá-las na próxima vez. A Kyoko tenta encontrar uma saída. Ela se pergunta se o seu pai sempre foi um vampiro, mas ela logo descarta essa opção. Ele se transformou em subordinado de algum vampiro, mas para isso ele teria que ter se apaixonado por algum vampiro. A Kyoko se pergunta quem seria esse vampiro, mas nem é preciso pensar muito. Ela logo conclui que a amante dele é a vampira. A Kyoko dá um soco no pai, mas tudo que ela consegue é derrubar os óculos dele. Ele nem sente o golpe. O pai se pergunta quando começou a sonhar. Apesar de todo o medo, a Kyoko tenta focar e achar uma saída. Ela recapitula tudo o que aconteceu, desde o pedido de desculpas, a festa de aniversário, o momento que eles comeram um bolo, que estava muito gostoso por sinal, até a hora que o pai dela foi fumar e deixou o isqueiro cair. A Kyoko percebe que tudo começou com o isqueiro este que está caído bem ao lado dela. No desespero, ela estica o braço e o pega. Ela não entende por que o seu pai sentiu tanta dor ao tocar no isqueiro, que ela deu de presente para ele, mas ela não tinha escolha, a não ser se basear nessa observação e atacar usando o isqueiro. O que deu certo, o pai da Kyoko recua e ela consegue se levantar. Ela reflete que a amante do pai dela é uma vampira, isso é o lógico, e o seu pai não sabe disso, só ela sabe. A Kyoko olha para seu pai com lágrimas nos olhos, mas ela sabe o que tem que fazer. Ela prepara o isqueiro e avança, o pressionando contra a palma da mão direita do seu pai, o que causa muita dor. Ele grita e pede para Kyoko soltar sua mão e se desculpa. Nesse momento, a Kyoko revela que tinha sim algo que ela queria de presente de aniversário. Ela queria seu próprio quarto. Horas depois, já está amanhecendo. A Nasuna chega à casa da Kyoko. A Nasuna fica chocada com o cenário que ela encontra. A mãe da Kyoko falecida e a Kyoko sentada no chão, abrindo e fechando o isqueiro. A Kyoko percebe a presença da Nasuna e se vira para ela. A Kyoko cumprimenta a Nasuna. Yo, vampira. Ela fala, anda e respira, mas não se engane. A Kyoko se foi junto com seus pais. Bom, galera, é isso. Parecia que no fim tudo iria se resolver, mas não foi bem assim. Não há mais o que você ver. Na verdade, poderia ter sido bem pior se a Kyoko tivesse virado vampira. A mãe da Kyoko admitiu que nunca se importou com ela, nunca deu atenção a ela, e o pai admitiu que estava pulando a cerca. Mas todo mundo pediu desculpas e tá tudo certo. Ok, massa. Deem like se gostaram, comentem e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.